Eh, eu queria falar de um assunto que eu assim, classifico como enigmático, né. Um um uma um assunto difícil, às vezes, de entender, que você não ouve muita gente comentar não, justamente eu acho que por causa disso. Porém, nós precisamos entender isso. E tudo começa logo depois que Yeshua ressuscitou a filha de Jairo, que tinha 12 anos, não é, você lembra disso, né. Logo depois desse fato, Yeshua vai em direção a Natzarat, que está na nossa Bíblia como Nazaré, né, que é a cidade onde ele foi criado, não é. Veja lá em Marcos 6, versículo 1. Saiu Yeshua dali e foi para a sua terra, e os seus discípulos seguiram. O Marcos não fala que terra é essa, mas todo mundo sabe que Yeshua foi criado em Nazaré, por isso que ele é chamado Yeshua de Nazaré, né? Ele não nasceu em Nazaré, ele nasceu em Beit-Lehem, cidade do rei Davi, amém? Mas foi criado na cidade de Nazaré, né? E aqui em Marcos ele não menciona o nome da cidade, mas Lucas diz. Veja lá em Lucas 4,16. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de domingo, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Yeshua entrou em Nazaré e no Shabat entrou na sinagoga, que era costume dele. E Marcos, na realidade, não relata exatamente o que ocorreu quando Yeshua entra na sinagoga em Nazaré. Que o assistente, logo que ele entrou, um assistente da sinagoga lhe entrega o livro de Isaías para leitura e exposição. Quando Yeshua entrou, o assistente pegou o livro, são vários livros, né, separados, não é igual a nossa Bíblia hoje, mas ele pegou o rolo de Isaías e entregou na mão de Yeshua, né. E isso, meu irmão, demonstra que Yeshua era reconhecido nessa sinagoga. Porque se você entrar numa sinagoga, se eles não te conhecem, primeiro você vai ser vigiado e vai chegar alguém e perguntar quem é você. Amém? Sinagoga é assim. Agora, Yeshua entrou na sinagoga, ninguém veio perguntar quem ele era. Mas o assistente já entregou o livro para ele. Isso é sinal de que ele era reconhecido nessa sinagoga. E em um contexto judaico, e a gente precisa entender isso, ensinar na sinagoga não era qualquer um que fazia isso. Deu para entender, gente? Não era qualquer um, não. Era uma prática comum para rabinos ou indivíduos respeitados na comunidade por seu conhecimento da Torá. Senão você não ia falar. O fato de Yeshua ensinar lá demonstra sua ligação profunda com o judaísmo e o respeito inicial que ele recebia por causa do seu conhecimento da Torá. Então todo mundo ali da comunidade de Nazaré respeitava ele, pois não era qualquer um que entrava dentro da sinagoga e o assistente entregava um livro para ser exposto, lido e explicado por ele. E o interessante que olha o que acontece lá em Lucas 4, de 17 a 21. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías e, abrindo-o, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Aí sabe o que ele faz? Terminou, fechou o livro, devolveu ao assistente, era rolo, rolo grande. Ele abriu, ou seja, Yeshua tinha manejo nos livros.
santos. Porque olha só, você já viu a Torá? Ela não tem numeração de página. Ela não tem letra maiúscula, letra minúscula. Todas as letras são do mesmo tamanho. E não tem capítulo e versículo, mas Yeshua abre na posição correta. E provavelmente era paraxá daquele Shabat. E ele foi a Isaías. E ele leu exatamente o texto que falava sobre ele. E ao invés dele expor, como eu estou expondo aqui, ele terminou de ler, enrolou o livro, entregou para o assistente, e sentou-se. E todo mundo ficou olhando para ele, porque aquilo era esquisito. Não era normal. Normal é ler e explicar. Mas ele leu, entregou o livro e se sentou. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Todo mundo, ninguém entendeu na hora. Então começou a dizer-lhe, sentado, hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. Sabe o que Yeshua está dizendo? Eu sou o Mashiach. Sou eu que sou ungido pelo Espírito de Deus. Marcos só relata o momento final da leitura e exposição feita por Yeshua. No momento que as pessoas na sinagoga ficaram maravilhadas com a sabedoria expressa por Yeshua ao ler e explicar o livro de Isaías. Ao ler, as pessoas sentiram sabedoria nele. Que coisa. Você já viu alguém lendo e você sente algo de diferente? Eles sentiram. Por que eles sentiram? Porque o Filho de Deus está falando dele mesmo em Isaías. Ninguém nunca tinha lido esse texto e falado, hoje se cumpriu esta palavra que eu li diante de vós. Mas Marcos não fala nada disso, porque Marcos pula isso. E Marcos só relata o momento final dessa leitura que Yeshua fez. No momento em que as pessoas na sinagoga ficaram maravilhadas com a sabedoria expressa por Yeshua ao ler este livro de Isaías. Veja Marcos 6:2. Ora, chegando o Shabat, começou a ensinar na sinagoga e muitos, ao ouvi-lo, se maravilharam, dizendo, de onde lhe vêm estas coisas? Como é que ele pega esse livro e lê esse negócio dessa maneira? Porque todo mundo lê isso, mas ninguém leu como ele leu. Com sabedoria e com autoridade. E muitos, ao ouvi-lo, se maravilharam, dizendo, de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe é dada? De onde vem isso? E como se fazem tais milagres por suas mãos? Eles já tinham ouvido que Yeshua estava curando, libertando muita gente. E dentro da sinagoga, as pessoas começaram a comentar. Veja em Marcos 6:3. Não é este o artesão, na sua Bíblia está, não é este o carpinteiro. Mas você há de convir que em Israel não tinha muito carpinteiro, né, meu irmão? Tinha mais, era gente mexendo com pedra. A tradução mais correta desse texto em hebraico é artesão. Não é alguém que mexia com pedra e talvez até com madeira, mas muito menos com madeira, tá bom? Quem colocou aí carpinteiro foi o europeu, tá? Na tradução. Filho de Miriam, irmão de Jacob, de José, de Judas e de Simão. E não estão aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se dele. O que levou as pessoas a se escandalizarem é exatamente o que Yeshua expôs sobre o que leu no livro do profeta de Isaías. Ele leu lá, o Espírito do Senhor está sobre mim. Sobre mim, ele está falando dele mesmo na frente de todo mundo. Porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor.
além dele ler assim, se dirigindo a ele mesmo, ele fala: hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. E sentou. Ele já falou isso sentado. Yeshua está dizendo publicamente que ele é o homem sobre quem a profecia de Isaías está falando, gente. Você para pensar. Imagina você lá esperando Mashiach, porque Israel sempre esperou Mashiach, e de repente aparece um rapaz conhecido na cidade, eles sabem quem é ele, eles sabem quem é a mãe dele, os irmãos, as irmãs, e ele chega e diz: ó, eu sou aquele homem pelo qual o profeta Isaías falou, sou eu. Será que você ia dizer aleluia? Eu acho que você ia cochichar com seu vizinho assim: ué, mas esse aí não é o filho de Miriam? Hã? Mas eu acho que Yosef já tinha morrido. É por isso que só fala, não é filho de Miriam? E seus irmãos aqui não estão entre nós? E as suas irmãs também? Como é que ele diz que é ele? Tá vendo, ó? Só que as pessoas começaram a comentar: como pode ser ele, de quem o profeta está falando? Se ele é filho de Miriam, que vive entre nós e nós a conhecemos. E seus irmãs e irmãs também vivem entre nós. Sabe o que nós diríamos hoje? Fala sério. Não pode ser ele. Não é ele. Pois nós conhecemos ele e toda a sua família. Nós não diríamos isso? Fala sério. Esse menino que correu aí no nosso meio, que brincou com meu filho, só agora porque cresceu está dizendo que ele é aquele homem cujo qual o profeta falou? É isso que eles estão questionando. É por isso que eles ficaram escandalizados. E isso aconteceu porque o conceito de quem seria o Mashiach já estava bem distorcido em Israel. E olha o que eles diziam a respeito disso, em João 7, 26 a 27. E eis que ele está falando abertamente e nada lhe dizem. Será que as autoridades realmente o reconheceram como Mashiach? Presta atenção. Entretanto, sabemos de onde este é, mas quando vier o Mashiach, ninguém saberá de onde ele é. Então eles desclassificaram ele como Mashiach, porque o conheciam, sabia quem era sua mãe, seus irmãos, suas irmãs, e tinham visto ele crescer ali. E como a visão de quem é o Mashiach já estava distorcida, e eles já diziam que quando o Mashiach viesse, você não saberia de onde ele veio, nem quem era a sua família. Então eles desclassificaram ele como Mashiach. Ele não é o Mashiach. Não pode ser. Eu conheço a mãe dele, então não pode ser ele. Exatamente isso que eles fizeram. E é por essa razão que Yeshua falou aquela frase célebre em Marcos 6,4. Então, Yeshua lhes dizia: um profeta não fica sem honra, senão na sua terra, entre seus parentes e na sua própria casa. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com as coisas que se ensinam. Porque já estavam ensinando, e isso não está escrito, que o Mashiach, quando viesse, ninguém saberia de onde ele é. E a palavra continua lá em Marcos 6,5. E não podia fazer ali nenhum milagre, a não ser curar alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Meu irmão, esse texto é pequeno, mas ele é complicado, né? É ou não é? Eu não sei se vocês, quando leem a Bíblia, prestam atenção no que está escrito. Isso me causou um incômodo. Por isso que eu falo que isso aqui é meio enigmático, meio difícil. Olha, e não podia fazer ali nenhum milagre. Ele não podia fazer. Olha que coisa. Quer dizer, então, que se impede o poder dele? Ó, não é bem impede. Este versículo, ele é pequeno e é enigmático. Mas temos que compreendê-lo, porque este versículo,
ele reflete um momento significativo no ministério de Yeshua. Ele ocorre quando ele está enfrentando incredulidade por parte de pessoas da cidade onde ele cresceu. Esse versículo não aponta para uma limitação do poder em Yeshua, mas nos aponta que coisa em nós impedem o agir do Senhor em nossas vidas. Deu para você entender, meu irmão? Coisa em nós impedem o agir de Deus sobre nossas vidas. Por isso que esse texto ele precisa ser compreendido, ele é pequenininho, mas eu preciso compreendê-lo, porque às vezes existem coisas em mim que impedem o agir de Deus. Eu já meditei muito sobre esse versículo, gente. Existem em nós coisas que impedem o agir de Elohim em nossas vidas. Você lembra de Ló? Lembra? Os anjos não podiam fazer nada, não podiam agir até que Ló saísse de Sodoma. Olha que coisa. Nós precisamos obedecer para o Senhor operar. Olha, veja, Gênesis 19, 22. Apressa-te, escapa-te para lá, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar, que é pequena. Enquanto Ló não se moveu, os anjos não podiam operar. Ora, lembra que o anjo do Senhor lutou com Jacó? Hein? Lembra? E lembra que Jacó prevaleceu? Isso não te parece estranho? Como que um homem carnal prevalece sobre um anjo? Se o anjo é feito superior ao homem, se o anjo tem mais poder que um homem? Pois é, nós precisamos meditar nessas coisas. Agora, o anjo teve que deslocar a juntura da coxa de Jacó para enfraquecer Jacó na carne e vencê-lo. Porque ele estava vencendo o anjo. E o anjo, quando viu isso, foi na carne dele e deslocou a juntura da coxa para enfraquecer Jacó. Veja em Gênesis 32, de 24 a 25. Jacó, porém, ficou só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Quando este viu que não prevalecia contra ele, o anjo viu que estava perdendo. Veja. Ele tocou-lhe a juntura da coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó enquanto lutava com ele. Então Jacó fez o quê? Enfraqueceu. Porque imagina, deslocar a juntura da coxa é isso aqui, gente. Deve ter doído muito. E desequilibrou ele com isso. O anjo prevaleceu. Agora, só depois de vencido na carne é que Jacó pediu a bênção. Você já percebeu isso? Só depois que o anjo foi lá, porque eles lutaram a madrugada toda. Quando o anjo tocou a juntura dele, deslocou ele, ele vai pedir bênção. Não é? Só depois que ele pediu a bênção e ele foi abençoado. Às vezes, meu irmão, na carne resistimos o Senhor. Deu para entender? Na carne nós resistimos o Senhor, pois a carne se vangloria na sua força. A palavra diz: maldito o homem que confia no braço da carne. Olha aí, ó. A carne se vangloria na sua força e na sua beleza. Por isso temos que mortificar a carne no madeiro com Yeshua. Deu para entender? E Paulo passa por uma situação muito semelhante a essa, interessante. Veja lá em 2 Coríntios 12, de 5 a 9. Desse tal me gloriarei. É de um homem que ele falou. Mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Pois se quiser gloriar-me, não serei insensato, porque direi a verdade. E para que me não exaltasse demais pela excelência das revelações,
foi-me dado um espinho aonde? A saber. Sabe por quê? Porque a revelação que Deus estava dando a Paulo era tão profunda que ele poderia se o que gloriar na carne, falar eu sou tal, eu entendi, vocês não. É se gloriar na carne. Então Deus sabe o que fez para quebrar a carne dele? Foi na juntura da coxa. Deixou um espírito esbofetear Paulo para que ele não se exaltasse com as excelências da revelação que ele recebeu. A saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte demais, acerca da qual eu orei 3 vezes. Roguei ao Senhor que o afastasse de mim, e ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Mashiach. Olha que coisa tremenda. Logo, se gloriarmos na carne, o poder do Mashiach não repousará sobre nós. Então, meu irmão, se você prestou atenção, nós temos 3 coisas que impedem o Senhor de agir em nossas vidas. Não que ele não tenha poder, mas nós somos homens que Deus colocou aqui na terra a sua imagem, sua semelhança, e nós temos autoridade sobre a terra. E 3 coisas em nós podem impedir a Deus de operar em sua vida. Guarda o que eu vou falar com você, não esqueça disso. São 3 coisas. Primeiro, obediência. Se você desobedecer, Deus não vai operar em sua vida. Não vai. Rafael, desobedeceu o quê? Mandamento de Deus. Lembra de Saul? Desobedeceu a Deus e Deus rasgou o reino da vida dele. Você nota que Deus não tira ele do trono, mas rasgou o reino da mão dele. Tirou o espírito que estava nele e deu a Davi, que ele tinha já separado para sentar no trono de Israel. Primeira coisa, desobediência. Deus não opera na sua vida. Gloriar-se na carne. Gente, qualquer coisa no teu coração que se exalte, já era. O Senhor não opera em nossas vidas. Ele não vai operar. Paulo, Deus estava usando Paulo. Por que Deus colocou espinho na carne de Paulo? Para Paulo não se exaltar na carne. Porque senão ele ia cair igual Saul. E às vezes as pessoas estão na igreja dizendo, igreja do pastor fulano de tal, Eita, que problema. Aí bota a foto do pastor, da esposa, dos filhos, tudo sorrindo, com alegria, né? Ainda bota os dentes certinho e tudo. É ou não é? Estão se gloriando na carne. A palavra João Batista, gente, João Batista, você sabe que João Batista tinha a função de carregar a iniquidade do povo de Israel e das coisas santas diante de Deus? Ele tinha. Porque ele era um sumo sacerdote. Mas você vai notar que ele tem a mesma atitude que o filho de Saul teve com relação a Davi. Quem tinha direito de sentar no trono era o filho de Saul.
mas ele reconheceu a unção de Davi. Então, se você quer entender João Batista, entenda o filho de Saul. Entenda ele. Quando ele olha para Davi, ele vê o Espírito de Deus, que ele estava ungido para reinar sobre Israel. Então ele preparou o caminho dele, de Davi, para sentar no trono. E depois ele é morto, igual João Batista. Deu para entender? Porque o pai dele desobedeceu. Tem mais coisa nisso, mas não quero me alongar. Não se glorie na carne. Obedeça a Deus. Não se glorie na carne. Olha o que João Batista diz. Importa que eu diminua e ele cresça. Olha o que Jonatas fez. Gente, ele abriu mão do reino. Ele podia brigar, ele é filho do rei. Ele podia brigar, mas ele não brigou. Ele fez a mesma coisa que João Batista. Importa que eu desapareça e que Davi reine. Não se gloriaram na carne, mas se humilharam. Você pode ter certeza que você vai encontrar Jonas. Não preciso nem dizer de João Batista, né? São 3 razões que eu falei. A outra é a incredulidade. Se você for incrédulo, o Senhor não opera na sua vida. E talvez o mais difícil é essa também incredulidade, porque muitos dizem que creem, mas Deus não opera. Então, tem três questões que tem que ser avaliada. Será que nós estamos obedecendo? Será que a gente obedece Shabat e não obedece as outras coisas? Não desvie de quem te pede, ama teu próximo como a ti mesmo, e etc, etc. Será? Porque em desobediência Deus não opera. Será que estamos nos gloriando na carne? É muito sutil isso. É muito sutil. Não há diferença entre nós. E nós, na carne, criamos muitas diferenças. Um é alto, então é melhor que o mais baixo. O mundo é assim. A pessoa é bonita segundo o padrão, então ela é melhor que a outra. A pessoa é feia, então ela é pior que a outra. A pessoa é pobre, então ela é pior que a outra. A pessoa é rica, então ela é melhor que a outra. A pessoa é artista de cinema, as pessoas acham que eles são semideuses. Isso tudo está na carne. A Bíblia diz uma coisa que eu nunca mais esqueci: aquilo que é elevado para um homem não é para Deus. Ah, não, mas o cara é o cara mais rico da terra, ele tem alguma coisa para nos dizer. Não tem, não. Não tem nada para dizer. Você está se gloriando nele porque ele fez bem a si mesmo, a si próprio, porque ele não pega aquele dinheiro e não ajuda ninguém, nem a você. A Bíblia diz que as pessoas ficam aplaudindo aqueles que fazem bem a si mesmos e ao seu sangue, no máximo. Tem uns que nem ao sangue mesmo quer fazer. Outros ficam gloriando na internet. Ah, eu peguei o dinheiro, eu fiz isso. Até a igreja tem feito isso. Eu dei para os pobres. Mas Yeshua está dizendo que sua mão direita faz, não saiba a esquerda. Já recebeu a glória dos homens, não receberá a glória de Deus. Por isso que o Senhor não cura. Porque cura é glória de Deus. E se eu já recebi a glória dos homens, eu não receberei a glória de Deus. Outros estão ficando famosos na internet. Você tem que dar o like. Não é ou não é? Não, dê o like.
O intuito é sempre falar da palavra, mas a pessoa, se não ficar famosa, o aplicativo corta. Então eles precisam da fama humana. Mas Deus está dizendo, se você receber a fama do homem, o aplauso do homem, a glória do homem, tu não receberá a glória de Deus. E dentro da glória de Deus tem cura da alma, tem cura do corpo, libertação e etc. Mas por que não acontece? Porque às vezes até a igreja está buscando glória. Até a igreja está buscando riqueza. E o mais, talvez, difícil é a fé. Porque muitas pessoas falam que têm fé, mas às vezes não têm. Porque Yeshua falou uma coisa assim, o cara chegou para ele e falou, poxa, meu filho, ora o inimigo joga no fogo, ora joga na água. E eu trouxe aos seus discípulos e eles não puderam fazer nada. Será que tu pode fazer alguma coisa por ele? Yeshua falou, se posso, tudo é possível àquele que crê. Ah, mas eu já orei e não deu certo. Já ouvi isso. Ué, porque você não crê. Ou porque você não obedece. A igreja hoje está em desobediência. Ou é porque você não crê, ou é porque você não obedece, ou é porque você se gloria na carne. Juntei 3, sei lá, 5.000 pessoas no congresso. Eu ouço isso, gente. Então você está se gloriando, é você que junta. Deus não junta, né? É você que junta. Meu irmão, são essas 3 coisas que nós precisamos prestar atenção em nós. Porque Yeshua não mente, tudo é possível ao que crê. Se você obedecer, você verá a glória de Deus. Se você crê, você verá a glória de Deus. Você lembra que quantas pessoas o Senhor usou porque elas obedeceram o que Ele mandou fazer? É ou não é? Quantos? Gedeão, Sansão, todos aqueles que obedeceram, Josué, Davi. Davi dizia, Senhor, tu está me dando esse povo na minha mão? O Senhor falava, não, Davi não ia. Ah, o exército é maior, Davi, não importa. Não importa, o que importa é se Deus me deu na mão ou não me deu na mão. Então nós precisamos, como igreja de Machia, resgatar essas coisas. Nós precisamos sair de Roma, da teologia romana e nos voltar para a palavra de Deus e entender aquilo que Deus estabeleceu para nós. Não mais esse conceito teológico que está dentro da igreja, que está paralisando a igreja de Machia. Está gerando pessoas incrédulas, pessoas que não são curadas na alma, pessoas que são exaltadas. A Bíblia está dizendo que Yeshua detesta, condena os nicolaítas. A igreja criou hierarquia. Isso são os nicolaítas. E aí um é maior que o outro. E aí gera conflito dentro da igreja. E ainda quer que Deus opere? Não vai operar. Não é porque ele não tem poder, não. É porque nós é que não estamos como ele se agrada. No último texto, lá em Mateus 3,58, ele diz assim, e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Tem um africano que ele se converteu a Yeshua, e ele falou uma coisa interessante, ele disse que na África, os bruxos, eles voam. Eles voam.
E ele estava dando testemunho de um pastor americano que chegou lá cheio de boa vontade. Mas quando o bruxo local soube que ele estava se instalando lá, ele foi voando até o pastor para desafiar. Eles desafiam. E o pastor fugiu. Cadê o poder? O evangelho é o poder de Deus. Cadê o poder? Amém, meu irmão? A questão está conosco. Paulo já viveu, Pedro já viveu, Miriam já viveu, todos eles já viveram. Agora somos nós. É você. Ou você vai pensar a mesma coisa que pensaram a respeito de Yeshua? Não, nós conhecemos ele, então não pode ser por meio de nós. Você pensa assim? Eu? Ou o pastor Lúcio? Você pensa assim porque conhece? Hein? Às vezes nós pensamos. Você quer ver uma coisa? Quando vem alguém de longe, vai um monte de gente atrás. Pois é. É porque não conhece, vai atrás. Parece aquilo que Israel estabeleceu sobre Machia. Quando ele vier, ninguém sabe de onde ele veio. Aí, quando não sabe de onde ele veio, não sabe quem é, não sabe a vida da pessoa, vai todo mundo atrás. A igreja está assim. A maioria das vezes é charlatão. Enche de gente. Todo mundo quer ouvir. Agora Deus levanta um no meio do povo. Um que tu conhece. Um que era criança e você deu cascudo nele. Fica quieto, menino. Mas Deus levanta quem Ele quer. A hora que Ele quer. E aí você desacredita aquela pessoa, porque aquela pessoa está do teu lado, conversa com você, come com você. Tem que tomar cuidado. Nós precisamos amadurecer. A desobediência a Yud Revavirê, gloriar-se na carne e a incredulidade impedem o agir de Yud Revavirê, seu filho, em nossas vidas. Meu irmão, nunca esqueça disso. A culpa não é do pastor, a culpa não é do profeta, a culpa é nossa. Porque Yeshua no madeiro diz: Pai, está consumado. A obra está pronta. Nós temos que fazer bom uso dela, viver nela, compreender as Escrituras para que nós possamos ser vasos de honra, para que Deus possa nos usar, seja aqui dentro, seja lá fora. Mas nós temos que compreender se nós estamos obedecendo, se não estamos nos gloriando na carne ou se temos verdadeiramente fé. Precisamos. Não tenha vergonha, mas tem que olhar para dentro de si mesmo. Será que eu obedeço? Será que eu, de fato, não me glorio na carne? Será que eu não quero aparecer dentro da congregação? Porque tem muita gente que quer ter fama, gente. Tem gente que vai para o evangelho para criar fama. Está cheio de gente. Tem gente que só canta quando está cheio. Tem gente que só fala para 3.000 pessoas. Em congresso dos vasos. Aí, quando tem uma ou duas pessoas, não fala. Pois é. Então, a pessoa está em busca de glória humana. Nós temos que ter muito cuidado com nós mesmos. Nós temos que olhar para dentro de nós e ver se verdadeiramente nós estamos como é agradável a Deus. Amém? Nunca esqueça disso. Shabbat Shalom. Às vezes eu acho que tem que fazer um estudo sobre João Batista. Ele falou, uma das coisas mais importantes para a nossa vida importa que eu desapareça e que ele cresça. Acabou. Se
compreendermos isso, já daremos um grande passo. Pois é. Meu irmão, você não precisa de glória humana. Nenhum de nós. Não precisamos ser famosos. Não precisamos ser conhecidos na internet. Não precisamos ter 1 milhão de seguidores. Será que Yeshua tinha 1 milhão de seguidores? Pois é, mas ele nunca precisou se gloriar. Amém?